Quando o assunto é traduções brasileiras de títulos de filmes estrangeiros, quase sempre eu vejo o pessoal só reclamando dos piores casos. E, de fato, é muito divertido perceber como os nomes de alguns filmes foram trucidados quando vieram pro nosso país. Aqueles casos que você só olha e pensa, por quê? Mas a verdade é que o universo das traduções de títulos de filmes é bem mais rico que isso. Tendo passado a vida inteira fascinado com esse tema, eu acabei aprendendo muito sobre idioma, sobre adaptação e sobre cinema de uma forma geral. Para começo de conversa, a sua visão sobre isso já muda um pouco quando você descobre como é feita a escolha dos títulos brasileiros. Quando um filme estrangeiro vem para o Brasil, ele precisa de uma distribuidora, uma empresa que vai ser a responsável por lançar a obra e exibi-la aqui. Pois bem, cada distribuidora tem um departamento de marketing. E uma das funções dessa galera do marketing é escolher o título do filme no país. Essa é uma informação muito reveladora. Sendo o pessoal do marketing por trás da tradução, você começa a entender o raciocínio comercial que é empregado em muitos títulos brasileiros. Meus exemplos favoritos são de 4 filmes que têm a palavra futuro no título. Em 1984 foi lançado O Exterminador do Futuro, que foi um sucesso mundial e se tornou o papel mais famoso de Arnold Schwarzenegger. E aí, 6 anos depois, foi lançado Total Recall, outra ficção científica com Schwarzenegger. Mas em vez de tentar adaptar essas duas palavras, o raciocínio da tradução foi muito mais focado em captar um determinado público. Vamos colocar um nome que vai chamar a atenção dos fãs de Exterminador do Futuro. E foi assim que Total Recall virou O Vingador do Futuro. A mesma coisa aconteceu com 2 filmes estrelados pelo Michael J. Fox. Primeiro veio De Volta para o Futuro, que foi um grande sucesso. E depois veio Teen Wolf, outro filme com o mesmo ator, só que dessa vez sobre um adolescente lobisomem. Mas em vez de traduzirem o título para algo tipo Lobisomem Adolescente ou Jovem Lobisomem, eles decidiram se aproveitar daquele outro sucesso do Michael J. Fox e chamaram esse filme aqui de O Garoto do Futuro. E assim, no caso dos filmes do Schwarzenegger, vai lá, porque pelo menos O Vingador do Futuro faz sentido com a trama daquele longa. Mas O Garoto do Futuro num filme sobre lobisomem, só forçação de barra mesmo. An explanation is probably long overdue. Mas outras vezes parece que os títulos brasileiros queriam chamar a atenção se aproveitando da imagem pública de certas estrelas. Eu sempre penso no caso da Bette Davis. Essa atriz da Hollywood clássica ficou famosa por ser polêmica e ter um gênio muito forte. E aí você vê que os títulos de vários filmes dela aqui no Brasil têm um certo padrão. Nomes que remetem à figura de uma mulher problemática, mesmo que isso não estivesse no título original em inglês. Foi assim que All About Eve, que poderia ser traduzido como Tudo sobre Eve, virou A Malvada. Ou então The Little Foxes, que poderia ser As Pequenas Raposas, mas virou Pérfida, um sinônimo de traiçoeira, falsa. Já Another Man's Poison, que poderia ser O Veneno de Outro Homem, virou Mulher Maldita. Beyond the Forest, que poderia ser Além da Floresta, virou A Filha de Satanás. In This Our Life, que poderia ser Nesta Vida Nossa, virou Nascida para o Mal. E por aí vai. Algo similar acontecia com a Marilyn Monroe, já que certos títulos pareciam se aproveitar da imagem dela de sex symbol, mesmo que o nome original em inglês não fizesse isso. Bus Stop, que poderia ser traduzido como Ponto de Ônibus, virou algo mais picante. Nunca Fui Santa. E também teve The 7-Year Itch, que poderia ser traduzido como A Coceira dos 7 Anos, mas aqui virou O Pecado Mora ao Lado. Então, no caso dessas duas atrizes, é quase como se fosse uma tradução clickbait, que queria causar mesmo. Se o título original não tinha nada de muito escandaloso, a persona pública dessas mulheres servia de ponto de partida para uma tradução que sugeria mulheres mais chamativas, ousadas, rebeldes. Tudo isso numa tentativa de vender mais. I just have no imagination at all. Agora, se tem um caso em que a lógica comercial da tradução sempre me deu um pouco de preguiça, foi com os filmes românticos. Porque durante muito tempo parecia que era regra colocar no título brasileiro as palavras amor ou paixão, mesmo que elas não aparecessem no título original. The Notebook, que poderia ser somente o caderno ou o diário, virou Diário de uma Paixão. E por que traduzir The Holiday para o feriado, quando você pode chamar de O Amor Não Tira Férias? E dessa forma, Fever Pitch vira Amor em Jogo,
Just My Luck vira Sorte no Amor. What Happens in Vegas vira Jogo de Amor em Las Vegas. Up in the Air vira Amor sem escalas. Enfim, você entendeu. Beleza, essas são traduções que ainda conseguem remeter aos títulos originais. Mas fica claro que eles colocam amor no título como quem grita: atenção fãs de filmes românticos, esse aqui é pra vocês, hein? Justamente porque talvez uma tradução mais fiel ao original não deixasse isso tão claro, e é preciso vender o filme pro público correto, não é? Life's better with company. Mas assim, não é como se as traduções sempre se guiassem por essa lógica de vendas. Outras vezes eles querem só dar um nome dramático mesmo e pronto. E muitos deles são excelentes títulos. Não digo que sejam necessariamente melhores que os originais, mas eles conseguem ser pelo menos igualmente marcantes. Em especial alguns filmes clássicos. Sim, The Wild Bunch ficaria bem legal traduzido como O Bando Selvagem. Mas diz aí se não é impactante o nome que ele acabou ganhando. Meu ódio será sua herança. Nossa, chega a arrepiei aqui. Ou então, The Man Who Shot Liberty Valance. Tira o nome do personagem Liberty Valance e troca por um adjetivo forte e você tem o título inesquecível que é O Homem que Matou o Facínora. Já o excelente drama Giant poderia manter o título poético e ficar como Gigante, mas ele foi traduzido para algo ainda mais intenso. Assim caminha a humanidade. Ou então o clássico da Nouvelle Vague, Pierrot le Fou, que poderia ser chamado de Pierrot o Louco. Beleza, ficaria muito bom. Mas eu também adoro o título que deram aqui no Brasil. O Demônio das 11 Horas. Olha que beleza. E quer saber? Eu também vou incluir nessa categoria O Poderoso Chefão. Porque traduzir literalmente The Godfather não tem o mesmo peso, já que a palavra em português, o padrinho, tem esse sufixo inho, que remete a algo diminutivo, a algo carinhoso, ou seja, o oposto do que o personagem representa. Então mudar para O Poderoso Chefão acabou funcionando bem, porque se preservou esse espírito da liderança imponente e incontestável. I spend my life trying not to be careless. Mas é que nem eu tinha falado, esses últimos exemplos que eu citei são títulos que eu considero tão bons quanto os originais. Mas e quando o título brasileiro é melhor do que o título original? Será que é possível? Por mais raro que seja eu ter essa impressão, eu diria que sim. Por exemplo, a comédia clássica Airplane. É um título tão simples, tão comum, mas aqui no Brasil é Apertem os cintos, o piloto sumiu. Aí sim. Tá, beleza, talvez não seja o nome mais prático de se falar porque ele é longo, mas pelo menos ele soa excêntrico e zoeiro. É um nome que capta muito mais a essência desse filme. Outro exemplo que eu sempre aponto é The Boss Baby. Olha que nome mais entediante. O Bebê Chefe. Mas felizmente aqui no Brasil deram o nome brilhante de O Poderoso Chefinho. Muito, mas muito melhor. Traz uma piada, tem tudo a ver com o personagem, faz referência a outro título emblemático. Nota 10. Who's Mommy's little cutie? Are you Mommy's little cutie? No, he's Daddy's little tough guy, right? E eu também preciso falar de uma tradução que eu só fui entender há pouquíssimo tempo atrás. A de Bater ou Correr, estrelado por Jackie Chan e Owen Wilson. Esse era um dos meus filmes favoritos da infância, mas eu sempre achei estranha a tradução dele. Porque no original é Shanghai Noon, algo como meio-dia em Xangai. Talvez eles quiseram mudar aqui no Brasil porque o filme sequer se passa em Xangai? Era o que eu pensava. Até que depois eu virei fã de faroestes e eu fui ver o clássico High Noon, com Gary Cooper. E foi aí que eu me toquei. Shanghai Noon é um trocadilho com High Noon. E fica ainda melhor. Qual foi o nome que High Noon ganhou no Brasil? Matar ou Morrer, que por sua vez parece muito com Bater ou Correr. Tava resolvido o enigma. Esse tempo todo a tradução brasileira foi brilhante. Se o título em inglês fazia referência ao filme do Gary Cooper, o título brasileiro fazia referência ao título brasileiro do filme do Gary Cooper. Sério, só faltou eu começar a aplaudir de pé quando eu percebi isso. I know. Deu pra ver então que o mundo das traduções brasileiras de títulos pode ser bem mais enriquecedor do que muitos imaginam. Beleza, traduções ruins podem ser frustrantes. Mas se a gente investigar mais a fundo, a gente pode pelo menos entender a lógica comercial que levou a muitos desses nomes.
E quando a gente aprecia as traduções que funcionaram muito bem, a gente pode não só descobrir novas conexões entre filmes, mas também se orgulhar de termos traduções brasileiras que são realmente inesquecíveis, às vezes até mais do que os originais. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que a gente só tá no ar graças à ajuda dos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Além disso, se vocês quiserem continuar ouvindo a minha voz, vocês podem conferir o meu novo podcast, o Cena Aberta, que sai toda terça e sexta nos seus aplicativos favoritos de podcast. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.